Você já parou para pensar que muitas coisas que chamam de lei podem ser prisões de mente? Pois é, nós estamos vendo isso hoje. Por isso que eu trouxe esse assunto para a gente falar hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Natamaki. Bem-vindo ao meu canal. Então, vamos discutir esse assunto um pouquinho? Agora, imagina se a forma como você pensa ou fala pudesse virar crime e até lei, né? Eu acho que esse assunto tá meio batido, né? Mas não, tá não. Longe disso, faz tempo que a gente luta contra isso, né? O que nós estamos vivendo não é só a regulamentação das redes sociais, não. É um convite para a gente refletir, até mesmo até que ponto nós somos realmente livres. Pode reparar na eleição de 2022, como nós fomos tolhidos da nossa liberdade de expressão, né? Não podia falar nada, Bolsonaro não podia postar nada, não podia falar nada, não podia fazer nada. A gente também, como eleitor, também a gente não podia fazer nada. Por que eu trouxe esse assunto aqui para esse canal agora? Porque é muito simples. Porque nós tivemos 2 episódios, quer dizer, 3. Um hoje. Hoje. Notícia fresca que eu estou trazendo aqui nesse canal. 3 episódios que é a mesma coisa que fazem aqui, fazem lá fora. Pois é. Vou dar uma explicação breve, conectando com a realidade. Em outros países, regime socialista e comunista unem pessoas por ideias, frases, pensamentos. Nem é só o governo que faz isso. Percebeu? A Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte, China, Rússia, não é nem só governo, mas religiões, instituições sociais também moldam a mente da gente, dizendo que é certo e que é errado. A gente não tem livre-arbítrio. Por isso mesmo que eu larguei a religião. Não tenho mais religião faz tempo, porque eu percebi essa manipulação, tá? A primeira manipulação que eu percebi foi essa. E quando me perguntam, por que você não tem religião? Porque eu acho que religião é manipulação de massa. Simples, simples. Então, perante a isso aí, eu quero que você se pergunte e quero deixar essa pergunta assim para você refletir. Liberdade de pensar, falar, criar. É direito ou é privilégio? Pensa aí. Quantas vezes você já se autocensurou? Pois é. Já deixou de expressar uma ideia por medo de julgamento? E agora, se isso vira lei ou se a sociedade começar a controlar os seus pensamentos e como você reage? Uma mente aprisionada é igual a vida limitada. Presta muita atenção nisso. Uma mente aprisionada é uma vida limitada, principalmente nesses antros chamados de países. Não antros pelo povo, mas antros pelo governo, como eu falei para você, comunismo, socialismo. E isso a gente vai debater mais um pouquinho ainda em outro vídeo, porque senão vira uma palestra, né? Não vira um videozinho sucinto. Então, a gente vai focar primeiro nisso aqui, tá? De como que é o pensamento, como que estão aprisionando a sua mente. Depois a gente alonga um pouquinho mais esse assunto para a política. Então, se sua mente não é livre, sua criatividade, sua prosperidade e a sua própria evolução, ó, desaparece. Olha
que aconteceu no Nepal, tá vendo? Esse aqui é o Palácio do Governo. Peraí, agora eu tô mais posicionada. Esse aqui é o Palácio do Governo. Por quê? Porque queriam censurar as redes sociais. E a geração Z, os jovens ficaram revoltados e botaram o primeiro-ministro para correr, que eu achei demais. Achei demais mesmo. Achei muito bom. Então, a gente está vivendo isso. E não é só aqui no Brasil. E mais, né? Tem mais outro caso que eu queria trazer aqui para você, desse rapaz aqui. Conhece esse rapaz? Já viu? Nos jornais aí afora. Eu também não conhecia. Eu conheci com a morte dele. Ele faleceu quando ele estava debatendo, quando ele estava expondo suas ideias, seus pensamentos, para lutar por um país melhor. E ele fazia debates nas faculdades, em praça pública, para as pessoas perguntarem para ele o que ele achava de socialismo, do comunismo, de várias coisas, porte de armas, criminalidade, etc. Os nenezinhos, né, que não dá para falar aqui, os açúcar colombianos, açúcar, os açúcar mesmo, tem que falar o idioma desse povo. Os açúcar venezuelano, né? Então, os açúcar. Tem os matinhos também, os orégano. Os orégano também. O que eles perguntavam tudo. E que eu tô trazendo esse moço que acabou de falecer e eu tô de preto por causa, um pouco em homenagem a ele, pelo que ele fez. Até mesmo pelos brasileiros, mesmo sendo americano. Americanos não, americano. Por quê? Porque vai refletir no mundo inteiro. E já está refletindo no mundo inteiro. Tá? Eu só quero deixar essa foto aqui para você, que eu achei muito importante e achei muito simbólica. Eu não falei que está gerando uma comoção grande com esse moço que está refletindo no mundo inteiro. Olha essa criança carregando essa velhinha uma homenagem, vamos dizer assim, uma homenagem póstuma para o Charles Kirk, lutando pela nossa liberdade de expressão. Nossa, porque a gente também inclui, tá? Por quê? Porque está reverberando no mundo inteiro, inteiro, tá? E veja hoje nos noticiários, como é que fala? Esqueci o nome. Manifestações da Inglaterra, tá? E tá tendo na Inglaterra manifestações como a gente teve aqui no Brasil. Por causa de quê? Tá? Liberdade de expressão. E você tá me dando uns brancos, acho que só porque eu tô falando de pensamento, disso, daquilo. Tá me dando uns brancos que, pelo amor. Deixa eu esticar mais a tela aqui, ó. Eu achei muito interessante essa notícia, eu trouxe aqui para vocês, ó. O elo de Charlie Kirk com o bolsonarismo. Julgamento de Bolsonaro é chocante e horrível, disse o ativista morto nos Estados Unidos. Tá vendo como que uma coisa puxa a outra? Então, assim, eu não preparei os vídeos Oi, Jesus! Do, do vídeo Ai, como é que chama? Da manifestação. Nossa, segunda vez que eu tô falando a língua para falar manifestação. Jesus amada, será que estou prendendo meus pensamentos? É só por causa que eu estou falando desse assunto? Brincadeira à parte. É isso, gente. Tá vendo? Se você ainda não acordou para esse assunto, comece a acordar para esse assunto. Porque se você
vou falar a verdade com nua e crua. Se você defende coisas ruins, ideologia, tá? É porque você já está nesse estado aqui de manipulação. Sinto muito te dizer, tá? Então, presta atenção no que eu estou falando aqui para você começar a raciocinar, tá? A verdadeira liberdade mental, que é o que permite criar, manifestar oportunidades, sonhos e prosperar, é ela que possibilita, possibilita a gente manifestar a lei da atração. Não adianta você querer fazer lei da atração com a cabecinha cheia de coisa errada. Você vai conseguir? Não. Vibrando, vibrando na energia errada. Se você quer uma coisa boa, se você quer, por exemplo, conseguir um sonho, vamos pôr que está aqui. Você só faz coisa errada, você está aqui embaixo. Como é que você vai alcançar seu sonho? Está aqui em cima. Você tem que elevar sua energia, sua vibração até lá em cima. Como é que você vai fazer? Seguindo um monte de coisa errada. Vestindo camiseta de Che Guevara. Pintando o sovaco. Não usando sutiã. Tudo música ruim. Que isso eu vou falar nos próximos vídeos também. E consumindo coisa ruim na TV. Como é que faz, minha gente? Viciada na novela das 9. Fala um livro, criatura. Livro bom. Tem gente que fala que, né, o bolsonarismo, conservadorismo é uma ideologia. Não, a gente não segue ideologia nenhuma. É senso comum. A gente gosta do mundo que a gente está. A gente gosta de fazer o bem. A gente gosta de preocupar com os outros. A gente gosta de empatia. A gente gosta de muita coisa. Vai para o lado do bem. Aí vocês, né, idólatras, os sociopatas, vamos dizer assim, né? Não estou falando transtorno, mas quem gosta do socialismo, do comunismo, falam que a gente tem ideologia, só porque a mentalidade bate. Não, é senso comum, tá? Então, vocês estão divergindo do senso comum. A gente gosta de ler livro, bons livros, boas músicas, tá? Vai, vai ler bons livros, escutar boa música, música clássica, música instrumental, tá? Que desopila a mente e cresce, tá? O seu poder de pensar, tá? Quem controla seu pensamento limita não só o que você fala, mas tudo que você pode construir, seus projetos, sua riqueza, seu futuro. Refletir sobre isso é abrir as portas para a sua própria autonomia e despertar do poder que já existe dentro de você. Para quê? Para coisa boa, não para coisa ruim, entendeu? Porque coisa boa atrai coisa boa, coisa ruim traz coisa ruim. Isso eu estou falando de atitude, de pensamento, de fala, tá? De atos, tá? Até mesmo de atitudes. Então, pense, tá? Nos comentários que você já deixou e já pagou nas opiniões que você não compartilhou. Aquele pensamento assim, eu não vou falar isso não, sabe? Ou você fala um monte de besteira num comentário na internet por aí, porque tem gente que acha que a internet é mundo sem lei, né? Por isso que mesmo que eu coloquei aqui na descrição, na primeira linha, comentários sem educação, quer dizer, sem educação, sem respeito, será deletado e denunciado. Por quê? Porque o povo acha que internet, ó, e não é assim, né, gente? Aqui é meu trabalho. Você gosta de ser respeitado, respeite os outros. Você gosta né, de coisa boa, semeie coisa boa para os outros também. Isso é básico, isso deveria ter sido ensinado pela mamãe, pela vovó, por exemplo. E esse tipo de atitude
Isso é só o começo da prisão mental. Agora, imagine se tivesse uma lei dizendo você não pode pensar assim, você não pode pensar assado. Pois essa é a mensagem que podemos enfatizar, né? Mente livre, vida livre. Como eu falei para você, semelhante atrai semelhante. E a liberdade de pensar, de falar, de criar é sagrada, é nosso livre-arbítrio, tá? Quantas vezes a gente não foi cerceado na nossa liberdade, mesmo o povo arrotando que aqui é uma democracia. Democracia onde a gente não pode falar o que a gente quer, manifestar do jeito que a gente quer, ter o governo que a gente quer, não é? Então, como isso é sagrado, quanto mais você percebe isso, mais se liberta das correntes invisíveis que limitam a sua vida e a sua prosperidade. Sabe que muita gente tem inveja, principalmente aqui na internet, inveja da prosperidade dos outros, tá? Então, me conta aqui, até que ponto você sente a sua mente é livre? Até que ponto você sente que sua mente é livre? Comenta aqui que eu quero saber. E já compartilha o livro com alguém que precisa acordar para a sua própria consciência, para a própria essência. Quanto mais pessoas espertas, mais forte fica a liberdade de todos nós. Ainda mais para a gente discutir esses assuntos que estão na boca do povo. Olha que eu não peguei nem o episódio de hoje. Quer ver? Me segue no Instagram, tá? O link está aqui no QR Code, também na descrição desse vídeo. Lá eu coloquei a manifestação da Inglaterra lá. Então, é um assunto bem cascudo e bem atual, né? Porque, assim, é até difícil de falar, porque tá tão fresco na vida da gente, tá tão sabe aquela ferida aberta ainda? Que teve, ó, julgamento do Bolsonaro, teve a manifestação do Nepal, teve Charles Kirk, teve hoje a manifestação na Inglaterra que lotou a rua, lotou, não dá para ver gente, parecia paulista, tá? Então, assim, a gente está lutando por uma coisa maior, tá? A gente está num patamar que é quase ditadura, já sendo ditadura, né? Mas a gente está lutando contra isso há muito tempo. E o pior é que quem tem a mente mais aprisionada xinga quem é livre, quem é próspero, quem tem essa liberdade ainda de pensar, de criar, de refletir nessas coisas de maneira livre. A gente quer o fascista, a gente quer o taxista, o massagista, tudo quanto é ista, né? E eles não xingam do que eles são. E aí ficam postando esse monte de baboseira, ameaçando de dar sete belo no pescoço, né? Trump foi na orelha, deu sete belo, né? Queriam fatiar o intestino do Bolsonaro, né? Em 2018. Então, eles não xingam do que eles são, né? Então, assim, essa gnose que eu quero trazer um pouquinho para vocês, essa reflexão do que a gente está vivendo, dos acontecimentos que está acontecendo, a vibração do mundo está mudando, porque começou pela gente. Você não percebeu ainda que começou pela gente? E quem é conservador, quem é bolsonarista, está tendo essa visão um pouco mais aberta. Então, raciocina um pouco, como que está mudando a coisa. E agora está se globalizando. Olha quanto tempo a gente está lutando. Mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos. 10 a Dilma, tá. Mas uns 10 anos, 9 anos, 10 anos. Agora a gente está
E desde aquela época eu falava assim, a gente vai ver um tempo de faxina, a gente... Sabe aquelas faxinas de antigamente, que a mãe da gente colocava os móveis tudo para fora de casa e tacava água? Então, desse tipo de faxina. Então, a gente vai ver um monte de coisa absurda, a gente vai ver tempos difíceis, mas aqui a gente vai puxar a fila da espiritualidade. Aqui vai ser a capital da espiritualidade no mundo. E não estou falando de religião, estou falando de vibração, sabe? De vibrar na quinta dimensão, de uma coisa diferente desse mundo de esquerdismo, de mundo falso, de mentira, de manipulação, de etc, etc. E a gente vai viver um país que vai ser um oásis. Essa foi a visão que eu tive. Foi em 2017, 2018, acho que 17. Então, gente, eu queria trazer esse tema para a gente ver e discutir, tá bom? E conheça a minha mentoria. Se você quiser saber por que que você não prospera e conhecer a verdadeira prosperidade, venha para a mentoria Imã do Dinheiro. Faça uma sessão comigo, tá bom? E no mais, não se esqueça, agradeça e seja feliz. Depois do vídeo tem 2 sugestões de vídeo e eu te encontro em uma delas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.